O que vai acontecer é realmente um rastreio da diabetes que é extensivo a toda a população do concelho de Ovar. Portanto, foi feito o convite em várias rádios, em vários órgãos de comunicação social escrita e esperamos ter o máximo de pessoas para a atividade no sentido realmente de conseguirmos na população, naqueles casos em que há diabetes silenciosa, não é, a evoluir, podermos detectar alguns casos e podermos contribuir para a melhoria da qualidade de vida destas pessoas. Esta ação, doutora Graça, é destinada, portanto, é um desafio que se lança tanto aos mais novos como também aos mais adultos, não é assim? Não é só para uma população específica. Exatamente, e foi exatamente por isso que escolhemos a orientação, uma atividade de orientação organizada por um clube aqui próximo, que é o Orista Reja, e que permite que haja desporto para qualquer idade, para qualquer tipo de atividade física, nomeadamente pessoas que utilizam cadeia de rodas para se deslocar. Portanto, isso é excelente, porque podemos ter famílias inteiras a fazer uma atividade. O que nós vamos ainda fazer é o rastreio da diabetes, portanto a pesquisa da glicemia capilar, ou picada no dedo, como vulgarmente as pessoas dizem, durante o percurso. Esse dado, aliado a uma folha de colheita de dados que vai ser feita no final, pode ajudar realmente a descobrir os tais casos de diabetes escondida, não é, na população geral, e que poderemos triar. Seria muito interessante conseguir esta triagem. Porque ainda há muita gente a acreditar que a diabetes só acontece aos outros, não é, doutora Graça? Como é que nós podemos prevenir a doença, ainda que em traços muito gerais? Em traços gerais podemos preveni-la com uma dieta equilibrada, não abusar nunca de hidratos de carbono, e aqui chamo a atenção para o grande incremento que as fast foods estão a ter no nosso país, não é? Elas conduzem a altos níveis glicémicos e à obesidade. Portanto, tanto uma situação como outra são fatores predisponentes para a diabetes. Detectada. Associada a isto. Sim, doutora Agora, Graça. pronto, associada a isto temos o sedentarismo, que também é uma prática da nossa sociedade atual, e que também queremos combater com a prova desportiva e também dizer às pessoas: pratique exercício de qualquer forma. Não é preciso correr, não é preciso andar a caminhar muito depressa, é preciso mexermos-nos. Temos que nos mover. E uma simples caminhada já faz muito bem à saúde, não é assim? Uma simples caminhada. Detectada a doença, há medicação, obviamente, para que o doente tenha uma vida normal. E que cuidados é que deve ter o diabético no seu dia-a-dia? Portanto, a doença tem dois tipos, basicamente, não é? O tipo 1, em que a insulina tem que ser utilizada para controlar a glicemia, e depois o tipo 2, que é mais frequente nas idades avançadas, em que nós fazemos esse controle com comprimidos, não é? Com a medicação que existe disponível. O controle faz-se por picada, não é? Diária, após as refeições. Quando há sintomas também se faz em jejum a picada, e depois o controle é feito, tem que ser feito pessoa a pessoa, quer com o médico de família, quer com também a enfermagem. Hoje em dia há grupos de enfermagem nos centros de saúde que estão muito sensibilizados para fazer o seguimento destes doentes, não é? Mas o diabético pode ter uma vida perfeitamente normal, pode, por exemplo, fazer qualquer tipo de exercício físico? O diabético pode fazer quase todos os tipos de exercícios, se calhar todos, desde que tenha um grande controle, uma boa gestão da sua glicemia. Para isso é preciso saber quando deve picar o dedo, quando deve fazer a sua pesquisa, e ter sempre à mão alimentos de aporte rápido de açúcar, não é? As bolachas, os mesmos pacotes de açúcar, que lhe permitam, naqueles momentos de quebra, de hipoglicemia, ele rapidamente subir os níveis para não ter os desmaios, aquelas situações que às vezes vemos na rua, não é?
Fugindo um pouquinho à atividade de domingo, já lá voltaremos daqui a instantes, mas há um dado que eu gostaria também de ter o seu comentário, até porque não deixa de preocupar. Esta indicação vem da Federação Internacional da Diabetes, região Europa, que alerta para os casos de discriminação das pessoas com diabetes, não só no caso dos adultos, como também nas crianças. Há creches e escolas primárias a recusarem as crianças com diabetes. Há casos em Portugal a acontecer, doutora Graça? Não posso dizer que seja do meu conhecimento casos concretos. A discriminação é um problema da nossa sociedade, é um problema de sempre, não é? O homem sempre discriminou, quer em termos de religião, quer em termos de raça, e, portanto, é muito fácil as pessoas discriminarem, mais fácil do que aceitarem. Isso é grave e tem que ser revisto na cabeça de cada um. Eu penso que, como em todas as doenças, e as doenças crónicas realmente assustam as pessoas, é o medo e a incapacidade de gerir as situações que faz esse tipo pronto, até a nível das escolas, esse tipo de atitude. Eu acho uma atitude que não é correta, não é? Portanto, as pessoas devem informar-se, devem saber o que é que devem fazer e não discriminar. Faz sentido, e em relação aqui ao caso dos adultos, que foi algo que também me impressionou, faz sentido, na sua opinião, os adultos, por exemplo, não terem acesso a determinadas profissões, como seja polícia, condutores de ambulância, bombeiros, marinheiros, taxista, motorista de autocarros ou controlador aéreo? Faz sentido que os diabéticos não possam aceder a este tipo de profissões? Olha, se considerarmos que um desmaio, como por exemplo uma pessoa que tem epilepsia, pode pôr em risco a vida de outras pessoas e de número grandes, temos que pensar que faz algum sentido. Portanto, temos que lutar contra isso, temos que ver quem são as pessoas que estão realmente em risco, quem são as que estão controladas, mas isso é um problema de legislação superior que eu realmente neste momento acho que é demasiado complexo falarmos dele. Não há dúvida de que é muito difícil pensarmos que um avião está entregue a uma pessoa que pode ter um desmaio súbito, não é? E que põe em causa a vista de 400, 500 pessoas. Portanto, são situações que têm que ser muito bem ponderadas a vários níveis, quer ao nível médico, quer ao nível da segurança pública. Portanto, são situações realmente muito complexas. Muito bem, o Dia Mundial da Diabetes assinala-se dia 14 de novembro. Esta atividade está então marcada para domingo. Já tem algumas inscrições para esta atividade de domingo? Nós temos várias inscrições de grupos daqui da área, também do associativismo da área de Ovar, o AFIS, por exemplo, os caminheiros AFIS, que aliás deixe-me dizer-lhe que o mapa que nós vamos utilizar, o mapa da cidade, o mapa urbano para a atividade, foi cedido pelo grupo AFIS, pelo grupo desportivo de Ovar, que tem também uma vertente de orientação, tem uma vertente de caminheiros e os caminheiros já se estão a inscrever. O nosso grupo de diabéticos também se está a inscrever e há várias inscrições a cair até de áreas desportivas, nomeadamente grupos de orientação da zona e que nesse dia não têm nada previsto na área desportiva e que vêm também fazer o percurso, tentar fazer mais um treino para as suas atividades desportivas. E quem nos possa estar a ouvir e que está um pouquinho perdido, sem saber o que fazer para se inscrever, vamos dar uma ajuda, doutora Graça, o que é que podem fazer? Olha, podem procurar a página do Facebook do evento, Orienta a Tua Diabetes, podem ir diretamente à Associação de Diabéticos no número do telefone fixo, que neste momento não sei dizer de cor, peço desculpa, e podem dirigir-se também à Câmara de Ovar, que também tem toda a informação e que nos está a apoiar, quer a Câmara, quer a Junta de Freguesia de Ovar. Mas pelo menos através da página do Facebook têm lá muitos dados e, portanto, poderão mesmo orientar os interessados que se queiram inscrever. Mais algum desafio para deixarmos a quem nos ouve? Eu penso que o mais importante dizer é que neste momento participe, venha saber o que é que se passa consigo, venha ver o que é que se pode acontecer, nomeadamente em relação a uma doença que é tão silenciosa no seu percurso e que muitas vezes chega a fases muito avançadas, sem dar qualquer sinal
em que há já comprometimento dos órgãos vitais, da visão, do rim e a parte neurológica também, não é? É uma doença muito grave e muito silenciosa. Se pudermos contribuir para que esta doença crónica reduza os seus índices, estamos também a contribuir para a saúde e para a economia do país. Muito bem, e fica também o nosso contributo aqui na Rádio Terra Nova com este alerta, façam realmente os rastreios que são necessários. Doutora Graça Carrapatoso, vice-presidente da Associação de Diabéticos do Concelho de Ovar, muito obrigada por ter estado na Terra Nova e na Manhã Nova e boa sorte então para domingo, espero que o tempo ajude. Obrigada, bom dia. Obrigada, um bom dia. Fica esta nota então, domingo, dia 13 de novembro, a Associação de Diabéticos do Concelho de Ovar organiza uma atividade que não pode perder.